NFL, etc. 58, terça-feira, 28 de setembro de 2021. Eu sou o Ticas e a NFL continua absurda, fantástica, maravilhosa. Então a gente continua aqui daquele jeito, emocionados, clubistas e fofoqueiros, por que não? Como sempre, eu chego acompanhado do nosso decano do NFL, etc., o Wallace Matos, o nosso Oli. Falou, Oli, eu sei que desde domingo você já estava estressado com o hype da volta de Tom Brady para enfrentar os Patriots e Foxborough. E aí, já tá mais tranquilo? Já tá curtindo mais a emoção desse retorno ou ainda tá bravo? Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Tô bravo, vou ficar mais bravo até quando chegar o jogo, né? Porque até falar que a Adele compôs música para o retorno, os absurdos americanos falaram. Então, eu só quero ver mesmo o Tampa Bay dar uma cacetada no Bill Belichick por lá e acabou. Mas aí, se a NFL não for promover um jogo desse, ela vai promover que jogo de temporada regular? O futuro, o Burrow contra o Sunshine, vai promover, sei lá, jogo de porrinha entre velho, mas um jogo desigual desse, do atual campeão, cheio de estrela, contra um time que tá parecendo que, se tiver segunda divisão no campeonato, já tinha ameaça de rebaixamento, não dá rola de promover, né? Entendi, Burrow contra Sunshine era uma boa, porque esse Thursday Night aí não promete muita coisa. Tá precisando, né? Nessa promoção. A diretoria do NFL, etc., vem a público informar que o integrante Luiz Vitorino, mais conhecido como Magal, foi dispensado para resolver assuntos particulares. Tipo o Fuller, assim. Existem rumores de que pode ter alguma coisa a ver com a dor de cabeça, com o mau desempenho do time, mas eu não compro muito essa história, porque se fosse isso, ele não podia fazer podcast nunca, né? Porque o Giants, ultimamente, eu vou te contar. Você tem alguma teoria sobre essa ausência, ou Wallace? Olha, na prática, eu vi as reações dele durante a partida do último domingo. Então, eu posso dizer, se ele falou que realmente é sobre a partida, deve ser um mal físico, né? Porque doeu em mim a derrota do Giants também. A gente gosta de uma teoria da conspiração, mas o que importa é que a diretoria aqui da NFL, etc., respeita, né, o desejo individual e o desejo coletivo. Então, ele pediu a dispensa, foi dispensado, mas semana que vem ele tá de volta. Só que tem um problema. Com isso, o ranço, que já é tradicional dessa figura, vai ter que ser distribuído só pra mim e pro Wallace mesmo. Mas a gente dá conta. Hoje a gente também começa a retomar o nosso formato tradicional de temporada regular. Então nesse episódio nós vamos de headlines, roletão da rodada e treta na TL. A nossa faixa Átila e Amarino diminuiu, mas não deixou de marcar presença nessas 3 primeiras semanas de temporada regular. Desde o kickoff, a gente comentou aqui, o Zach Martin testou positivo, desfalcou os Cowboys. Na semana 2, os Saints foram enfrentar os Panthers desfalcados por 7 técnicos de posição, por conta dos protocolos de Covid. E aí chegou agora na semana 3, o premiado foi quem? Foi justamente o time mais esfacelado por lesões. Baltimore Ravens afastou por testar positivo o linebacker Jalen Ferguson e pelo rastreio de contato o linebacker Justin Houston e os tackles Justin Madubuike e Brandon Williams. Depois da vitória, né, tão comemorada contra os Chiefs no Sunday Night anterior, a defesa chegou com a rotação curta e acabou apanhando um pouco do jogo corrido do Detroit Lions. Aquele jogo que prometia, né, ser molezinha, era para ser aquela vitória protocolar, acabou indo para os últimos momentos ali para o final. E aí foi quando apareceu quem? Justin Tucker, o cavalo, apareceu para sacramentar a vitória sofrida dos Ravens por 19-17, chutando um field goal para 66 jardas e colocando o seu nome no recorde histórico de field goal mais longo da história da liga. Com direito ainda a bola quicando na trave inferior antes de entrar no Y, e aí não quicou pouco não, quicou e ainda estufou a redinha depois. Claro que o recorde e a vitória acabaram ofuscando os desfalques, mas o fato é que ter 3 jogadores afastados por rastreio de contato significa o quê? Que são 3 jogadores que não se vacinaram. Aqui, quando a gente estava discutindo aquele percentual dos times, de cada time, né? Alguns anunciavam 100%, outros se isentavam. Eu lembro que o John Harbaugh veio com aquele discurso de não, a escolha é pessoal, a gente não vai se manifestar, e aí deu no que deu. Baltimore sempre foi considerado um time de cultura forte, com uma gestão assertiva, tanto pela figura do John Harbaugh, quanto pelo pessoal do front office. Mas nessa aí, nem eu que sou torcedor consigo defender. Ainda mais depois do que o time sofreu por conta da Covid. Ano passado foi um dos que também teve mais problema.
não dá pra passar pano, né, Wallace? Por mais que eu tenha vontade, essa aí tá danado. Não, eu vou pelo outro lado. O que tem para fazer em Baltimore além de ir se vacinar? Se Baltimore fosse uma cidade fervilhante, um lugar bacana, tipo Nova York, Las Vegas, que acontece muita coisa, você não tem nem tempo de enfrentar a fila para se vacinar, eu até entenderia. Mas lá em Baltimore, o mais divertido que tem é encontrar os amigos na fila da vacinação. Então, pô, não custava nada os caras terem ido lá vacinar, né? Mas é isso que negacionista merece. Merece desfalcar o time, tomar a bronca, porque obviamente vai tomar a bronca. Eu vou lembrar de um caso que ocorreu há dias. O Zach Ertz, ele estava vacinado, entrou no protocolo de Covid, foi lá, fez os testes em 24 horas, estava em campo no Monday Night. Então, meu querido, essa é a diferença de estar vacinado e não estar vacinado numa liga como a NFL. Lembrando que se esse pessoal tivesse vacinado, eles não estavam positivos, né? Eles tiveram um contato próximo com quem positivou. Eles não seriam afastados imediatamente. Os testes passariam a ser diários. Se até o dia do jogo estivessem negativos, eles iam para campo, iam jogar. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com esse gosto agridoce, né? Porque se não fossem os desfalques, provavelmente a gente não chegaria precisando de um chute de 66 jardas e a gente não veria a história sendo feita ao vivo enquanto a gente acompanhava. Mas o Justin Tucker merece, né, o Wallace? Sem clubismo. Teorias da conspiração estouradas no máximo. Foi o Justin Tucker que afastou os coleguinhas. Foi ele que dedurou. Fulano tava com fulano lá na casa de fulano, olha lá. Foi ele que dedurou. Ele tava prometendo já há tempo, né? Falou que sempre teve a vontade de bater o recorde do Matt Prater lá em Mile High, que era para 64, conseguiu acertar esse 66 com requintes de crueldade, estouro do relógio. Foi aquela história que vai ficar marcada. Pô, o que me faz pensar o quanto o Justin Tucker não chutaria no Mile High, que é o estádio, para quem não sabe, é o primeiro ou o segundo, Tigres, porque tem a Cidade do México, geralmente tem jogo lá, e a Cidade do México é muito alta também. Denver é numa altitude muito grande e a Cidade do México também, a cidade tem uma altitude muito elevada. Lá, obviamente, na altitude tem o ar rarefeito, a bola realmente viaja com mais facilidade, e o recorde anterior do Matt Prater, que hoje é kicker do Arizona Cardinals, quando ele jogava pelo Broncos, né, no Mile High, e podia ter uma competição anual disso, parar com esse negócio de só recorde, só valer o recorde no jogo. Eu sei que o recorde do jogo é uma parada que é completamente delirante, né? Porque em qualquer que seja a situação, para mais de 50 jardas para o kicker, é um negócio fora do comum. Tudo bem que o Justin Tucker tornou isso comum para ele. Ele, para mais de 50, é uma terça-feira. Ele acerta o chute como se fosse uma terça-feira no mercado. Mas esse de 66, ele até falou que no aquecimento ele estava errando os chutes de 61 jardas e tal, e ficou com isso na cabeça e resolveu meter a patada do Centauro lá para poder fazer esse recorde. Mas o que me vem na cabeça é quanto ele chutaria na Cidade do México ou no Mile High. A gente vai descobrir domingo, porque eu tenho certeza que vai ter alguma oportunidade ali que os Ravens vão enfrentar os Broncos no Mile High, né? Vão visitar os Broncos no domingo. Então eu tenho quase certeza que vai ter alguma oportunidade ali para tentar aumentar o próprio recorde com um intervalo de uma semana. Vai rolar uma ajoelhada da galera no final do jogo lá. Então, assim, agora tenta. Vai estar Só que tranquilo. se não for no final do jogo e não for na mesma circunstância, né? Se não for no estouro do relógio para garantir a vitória, não vai ter o mesmo gosto, né? Vai ficar essa coisa. Agora, eu só te falo o seguinte: 3 semanas como torcedor de Baltimore. Na primeira, na prorrogação contra o Raiders, perdeu, com aquela pataquada de troca de posse o tempo inteiro e erro daqui, erro dali. Aí na segunda, no último lance lá, um fumble para segurar os Chiefs e conseguir ganhar por 1 ponto. E agora, o recorde histórico de um field goal para selar a vitória também no estouro do cronômetro. Cara, eu queria um joguinho tranquilo domingo, será que não tem jeito não? Abre 2 posses aí, coloca o time reserva aí só para fechar no 2-minute warning. Sei não, sabe por quê? Porque o Broncos parece que é melhor do que a gente vinha prevendo e tá 3-0. Tudo bem que eu também acho que esse 3-0 deles é uma vaca na árvore. Mas, se ela chegou lá, foi alguém que colocou. E eu acho que foi o Bridgewater que colocou essa vaca nessa árvore aí. E a defesa do Broncos que tá muito bem. Calma, não sei se vai ser tão tranquilo, não. Não queima a pauta ainda não. Calma que a gente chega lá. Vamos continuar na editoria Plantão Médico aqui. Porque depois dos Chiefs perderem para os Chargers por 30-24, num jogo que também teve final emocionante, chamadas ousadas, atuações caóticas,
o Andy Reid se sentiu mal e teve que sair de ambulância do estádio. Não chegou nem a participar da entrevista coletiva pós-jogo. Um tempo depois, o time divulgou nota declarando que a medida foi mais uma precaução, que o técnico estava bem e em observação. E aí, na segunda, ele já teve alta e foi autorizado a voltar ao trabalho. Não passou de um susto. Você acha que daqui pra frente os Chiefs retomam o caminho do favoritismo ou vão continuar aprontando aí a ponto de quase infartar o nosso querido Leôncio ou Wallace? Ô Ticas, eu queria saber só uma coisa. O Mahomes já recebeu punição por conta desse mal do Reid, não? Não, foi Não, divulgado. certamente os passes que ele está tentando emplacar toda hora, porque antes era novidade, né? Mas agora, toda hora ele tenta emplacar um passe meio maluco, de costas, daqui a pouco está lançando com o calcanhar o menino Mahomes. São, obviamente, pequenos microinfartos que o Leôncio tem através da partida. E aí não tem jeito de não passar mal, né, meu querido? Mas, o Wallace, verdade seja dita, né? Você, semana passada, já estava cornetando. Depois da atuação do Mahomes contra os Ravens, você já falou, é o cara ou não é? Tá na hora, né, de fazer as coisas com mais tranquilidade, sem ficar sofrendo para ganhar jarda, né? E aí, será que acabou a mística do Mahomes e dos Chiefs ou não é pra Tem tanto? duas coisas, né? Precisa passar cola na mão do Edward Helaire, né? Que o rapaz tá soltando a bola toda hora. Quando é assim, quando você tem um running back desse jeito, dropando a bola, você tem que chamar o cara no canto, porque você tem reserva à altura, que pode carregar a bola. Então você tem que chamar o cara no canto, dar um pito nele e, de repente, deixar ele de fora de uma semana, para ele trabalhar melhor, ou atentar para a vida. Porque não pode fumbles seguidos, né, consecutivos. 2 fumbles que comprometeram a primeira a uma possível vitória contra o Baltimore e outro decisivo para poder o retorno do Chargers na partida contra o Chiefs. E segundo, o Mahomes precisa cuidar melhor da bola e se parar com esse negócio de querer sair do pocket toda hora. Tem hora que o passe é fácil, tem hora que é o Kelce que está ali na frente do cara, o Kelce é muito maior do que os corners, né, e os linebackers que vão marcar ele. Ele não está conseguindo encontrar o Tyreek Hill em profundidade, o cara que mais corre, né, na NFL. Então, o Mahomes também precisa voltar para o centro para poder rearranjar. Eu não sei se esse problema é cabeça, porque se for cabeça do Mahomes, aquela coisa do sou foda, sou foda, aí fudeu. Aí já era, aí porque não volta de jeito nenhum. A defesa do Chiefs piorou? Piorou, claro que piorou. Mas eu acho que a chave tá mais no ataque do que na defesa em si. A defesa ela tem sustentado algumas partidas até com os erros do ataque. Mas os erros do ataque estão muito decisivos e consecutivos. Em compensação, o Chargers é um time que tá dando gosto de ver jogar, né? Aquela nossa expectativa de antes da temporada tá se cumprindo, o Herbert muito bem, o ataque funcionando. E já tá usando o arquinho, já, né? O cabelo já tá um pouquinho maior. Já tá Chanel. O começo do trabalho do Brandon Staley, né, que já é especialista também em defesa, tá dando resultado e tá bem bacana de acompanhar o Chargers aí, entrando aí como um candidato a playoff sério, né? Depois do Anthony Lynn também, qualquer coisa que colocasse lá na comissão técnica era melhor, né? Mas eu acho que o Chargers está chegando, né? Tá se colocando como a gente achou que o Chargers poderia se colocar realmente nessa temporada. O Bolsa muito bem na defesa, fazendo pressão e fintando muito bem para poder chegar nos quarterbacks. E a gente sabe, quando a gente tem um líder desse que vai atrás do quarterback adversário, a defesa toda cresce junto, né? E o ataque do Chargers tem grandes opções, né? Não preciso nem falar do Keenan Allen, que é um monstro, o Herbert correspondendo. Eu tô achando muito inteligente o jeito que eles estão utilizando o Austin Ekeler, né, poupando ele dos primeiros downs e colocando ele realmente em situações de terceira descida, mais próximas da end zone. Tá bonito de ver o Chargers e realmente o SoFi Stadium merecia um time desse jeito. Agora, os Chiefs assinaram o Josh Gordon. Lembra dele? Mais uma vez cumpriu suspensão, foi autorizado a voltar. Será que dessa vez vai, Wallace? Será que vai render? Carreta. Será que vai render ao ponto de dar uma tranquilizada aí no coraçãozinho, cheio de gordura trans, de tanto cheeseburger que o Andy Reid tem o hábito de comer? Vou mandar um beijo aqui pro meu amigo Pablo Peixoto, do Quatro Coisas, canal de cultura pop, né, meu contemporâneo de faculdade, que adora a expressão a carreta do hype já tá sem freio já,
Josh Gordon vai voltar para a liga. Ele fala isso quando os super-heróis da Marvel vão lançar filmes, e aí a carreta do hype vem passando, levando todo mundo. Então a carreta do hype do Josh Gordon é sempre aquela que arrasta todo mundo, mas todo mundo pensando no Josh Gordon de 2013, né? Vamos lá, gente, ó, tem quase 10 anos isso aí, tá, gente? Então não espera muita coisa, não. Eu acho que isso é mais um abre o olho para a química entre o Mahomes e o Tyreek Hill. Falar, ó, gente, vocês têm que chegar em um acordo aí, vocês têm que se entreolhar e saber jogar, porque o Josh Gordon, ele é esse cara que tem uma ameaça profunda, né? O cara que é o corredor de rota longa. O Tyreek Hill eu Então, não digo, mas o Mecole Hardman, né, que tem uns é, drops, tem uns erros assim também de rota, né, o Robinson também. Então, para esses caras ali, a pressão acabou de aumentar. Só o Josh Gordon não precisa nem entrar em campo, não. Assinou o contratinho, esses caras já tem que suar mais um treino para melhorar. Então, mas o que eu falei é dessa química principal, né? Do principal recebedor em profundidade ter um concorrente, entre aspas, nos alvos. Até pro Tyreek Hill vai ser bom se tiver um Josh Gordon na vida. Em campo nem precisa receber bola, é só dividir atenção com ele. Mas esses que você citou aí, eu acho que já estão até mesmo na beirinha do contratinho rescindido, uma troca de repente aí, porque estouraram bem, né? Pintaram bem do Chiefs, mas naquela época o ataque estava todo dando certo. Na hora de falar presente, não apareceu ninguém. Bicho pegou. Bom, vamos ver, né? O que é interessante é que na semana 3, aquele papinho dos dois times, dos Bucks e dos Chiefs, de 17-0 seria uma ótima campanha, ganhar um Super Bowl invicto, né? Já caiu por terra. Né? Miami. O dos Bucks ainda demorou 3 semanas. O dos Chiefs na segunda já tinha ido por água abaixo. Isso que dá. Ninguém baterá meu Miami. E a Liga divulgou uma alteração no fim de semana do Super Wild Card. Ao invés de rodada tripla no sábado e no domingo, como foi no ano passado, dessa vez serão 2 jogos no sábado, 3 domingo e o último na segunda. Então finalmente será atendida a galera que sempre quis, sempre pediu um Monday Night Football de playoff. E aí tá decidido. Primeiro final de semana, Super Wild Card, jogo na segunda. Melhor, pior ou apenas diferente, Wallace? Eu tenho uma posição polêmica sobre isso, mas não fujo de polêmica, você pode me xingar aí do outro lado aí, não interessa. Eu acho que tem que ter Monday Night até a final de divisão, aliás, de conferência, nem de divisão, de conferência. A AFC num ano, a NFC no outro, jogam na segunda-feira, acho só mesmo que o Super Bowl tem que ser um jogo isolado no domingo, se bobear, a transmissão tem que começar às 5 horas da manhã e terminar à meia-noite do outro dia, sei lá, uma parada bem bacana pra gente curtir. Mas eu, se fosse o comissário, determinaria. É o seguinte, todo ano a AFC vai jogar no domingo, a NFC na segunda-feira, a final dela, e no ano seguinte, todo ano par, e todo ano ímpar troca. A NFC joga a decisão dela no domingo e a AFC na segunda-feira. Acho que tinha que ter Monday Night a temporada inteira. Ah, mas tem semana mais curta, na hora do playoff isso decide. Bom, então, você que se esforce para poder não precisar da rodada de wildcard, por exemplo. Você que se esforce para poder ficar descansado para a segunda semana. E aí, deixa o pau arder, meu querido. Eles são pagos para poder jogar futebol americano. Tudo bem, a gente defende sempre o lado do jogador, que não é máquina, que não é moedor de carne. Mas eu acho que nesse caso, com 5, 6 dias para recuperar, é melhor. Os caras reclamam que vai jogar na segunda e de repente o próximo confronto vai ser no domingo. Vai ter um dia a menos de descanso e de treino. Mas ao mesmo tempo, da última rodada da temporada regular pro Monday Night, ele ganhou mais um dia de treino. Então, assim, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Né? O argumento não pode ser só nisso, não. A gente sabe que a NFL, nos Estados Unidos, tem a cultura do Monday Night. Por muito tempo foi a faixa mais nobre. Né? O prime time mais requisitado sempre foi o jogo de segunda. A gente aqui no Brasil não tem tanta essa cultura. Pra gente, a final esportiva mais relevante é sempre no domingo. Agora, pra mim a questão não é nem o fato de ser só a segunda. Pra mim a questão é que quanto mais dividir, é melhor. Porque você aproveita mais os jogos, né? E assim, você curte mais, né? Expectativa pro jogo, o pós-jogo. Quando você comprime 3 num dia, 3 no outro. Pô, eu lembro até hoje do último final de semana de wildcard que teve 3 jogos, né? No ano passado. Cara, você termina exausto. E aí você termina o último jogo já pela madrugada e você ainda quer saber, você quer ver coletiva, você quer, né, ver notícia, quem falou o quê. Então, assim, quanto mais dividir, até pro agora que tá autorizada a aposta, né, os sites de aposta lá,
e tal. E então, quanto mais dividir, mais atenção para um jogo, então melhores os lucros também das casas de apostas que são parceiras da liga. E tem essa também, né, ô Ticas, você envolve o torcedor mais nessa aclimatação que você citou aí. Às vezes eu até confundi resultado de um com o outro. Como eu disse aí, ó, eu não presto muita atenção nesses times vermelho, passarinho, verde, então eu fico confundindo o Jets com o Eagles, o Cardinals com, sei lá, São Francisco, então eu ficava confuso, 3, 4 jogos decisivos no mesmo dia, nem sabia que os passarinhos tinham sido eliminados, se era time vermelho, se era time verde. Quanto mais dividir, mais atenção a gente consegue dar. Então agora, para a gente poder falar de maneira mais sucinta, mas sem deixar nenhum time de fora, tá de volta o nosso roletão da rodada. É claro, como pauteiro é clubista, qual que é o primeiro jogo do roletão? Isso mesmo, Raiders 31-28 Dolphins, Wallace. Você, semana passada, estava aqui falando que o Brissett entrou ali na correria no lugar do Tua, que teve aquela lesão nas costelas, que a princípio, quando a gente gravou também o nosso episódio anterior, não tinha fratura, era uma coisa a ser administrada ali dia a dia, e aí logo depois, acho que ainda na terça mais tarde ou na quarta-feira, saiu um raio-x conclusivo de que tinha uma microfratura mesmo, e ele já foi até para IR, então pelo menos 3 semanas fora para poder voltar. Aí nesse jogo contra os Raiders, o Brissett com o game plan, né, trabalhado para ele, podendo treinar com o primeiro time durante a semana, ajudou o Miami a se manter vivo ali até o final, só que na prorrogação não teve jeito, Las Vegas levou. Você tá mais otimista com o Brissett ou continua desanimado? Não tô otimista não. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Já tá até rolando aquele buchicho, aquele disse-me-disse, de que se o Brissett continuar jogando, né, de maneira mais estável, de maneira mais eficiente ali no comando do ataque, que ele pode se manter titular mesmo depois que o Tua se recuperar da lesão na costela. Faz sentido? Jesus, Deus me livre dessa possibilidade. Agora, voltando a falar seriamente, o Brissett até que jogou bem. Eu acho que esse resultado ele diz mais sobre o Las Vegas do que sobre o Miami. A defesa de Miami ela foi monstra, né? O Miami abriu 14-0 por conta de defesa e por conta de lances da defesa. A defesa jogou muito no começo do jogo, mas é aquele negócio, vai cansando, não tem muito jeito, né? O ataque do oponente vai fazer das suas. Achei um erro gigantesco, uma chamada dentro da endzone do Miami, que gerou um safety e botou de volta o Las Vegas no jogo, ter sido para o Jalen Waddle, um wide receiver calouro, nunca passou por essa situação na NFL. Claramente ele era para ter espalmado a bola ou provocado o passe incompleto, ou nem ido, nem pulado na bola que o Brissett lançou para ele. Ele não soube, então ele foi, pegou a bola e tomou um tackle imediato da defesa do Las Vegas. Isso deu uma moral gigante para a defesa do Las Vegas, que já estava no 14-0, já estava até meio que entregando os pontos ali e tal, para o primeiro tempo. Acabou que o Las Vegas voltou para o jogo por conta desse safety, e é uma chamada muito ruim do coordenador ofensivo e do próprio Brissett. Você não faz um lançamento desse, cara. Não dava para tentar correr ali com a bola para poder sair da endzone, porque o box estava muito cheio, né? Ali à frente da linha ofensiva estava muito cheio. Tenta se deslocar para um lado, para o outro, dá mais tempo para o recebedor e joga essa bola lá na primeira fileira. Joga isso longe. Você não vai fazer um screen pass dentro da endzone. Isso é um erro primário. Ou seja, o próprio Brissett não está com julgamento afiado para poder se manter titular de um time na NFL. E o que eu vi, até da jogada decisiva, que o Brissett teve personalidade, pegou a bola, fez o touchdown, depois teve a conversão de 2 pontos, é que Miami precisa muito de recebedores, porque tirando o Gesicki, o tight end, e o Myles Gaskin, que é o running back, esses dois aí estão fazendo o ataque funcionar, andar. E o Will Fuller não apareceu, o Devontae Parker não apareceu, e o próprio Jalen Waddle você não pode cobrar de um wide receiver calor que ele seja a sua principal arma ofensiva. Então, o Miami ainda tem que remar muita coisa. Esse ataque estava todo feito para o Tua trabalhar e o Brissett jogar. Eu creio que seja algo mais temerário do que proveitoso para o Miami.
É engraçado você comentar isso, porque naqueles... A gente assistindo no Red Zone é aquela confusão, né? Você vai vendo um lance principal aqui, um ali, e às vezes você perde o contexto geral do jogo. E às vezes o Daniel Jones tá passando pro Will Fuller. Exatamente. Cara, Mistura as coisas, Mas eu achei, pelo menos na lembrança assim, eu lembro de um lance do Fuller e um lance do Parker que foram bons lances, assim, umas recepções importantes na campanha. Na verdade, agora eu já não lembro também se era pra empatar ou pra tentar segurar a vantagem no placar. Mas eu lembro de 2 recepções importantes, uma de cada um, pelo menos. então, e foram as únicas no jogo. Entendi. Eles entraram no jogo realmente nessa reta final, e o Parker, essa recepção, eu sei que você estava falando que é uma rota bem ajustada por ele mesmo, mas precisa de mais, né? Uhum. Precisa aparecer os 4 quartos, né? Não pode aparecer. Aliás, é melhor que apareçam os 3 primeiros quartos e deixam o último para reserva do que vão aparecer só no quarto quarto, né? Mas depois de um 35-0, o desempenho dá até pra dar uma tranquilizada. Ah, mas esse 35-0 aí entra muito na conta do seu oponente, né? Por isso que eu te falo. O Bills me pareceu muito forte e continua forte, e esse jogo equilibrado, difícil, com Miami, diz mais sobre o Las Vegas. O Las Vegas não tá essa Coca-Cola toda, não. O Magal não veio. A gente queria ouvi-lo, né? A declaração dele no episódio anterior foi assim: ainda bem que semana que vem é o Falcons, porque aí a chance de vitória é praticamente garantida. Ele me mandou um áudio falando assim: fala, Wallace, beleza? Olha, se a gente não ganhar do Falcons, pelo amor de Deus, né? Vê o que você arruma aí. Eu acho que era ele mesmo que tava falando isso. Aí foram lá, levaram o Laimene para aposentar a camisa, para discursar no meio tempo. Conclusão: Falcons 17, 14 Giants. Aí dá pra entender o cara não querer participar do podcast, né, Wallace? Ele ficou feliz. No intervalo, o Magal estava bem feliz do jogo. Porque ele viu o Eli, né? Tinha uma galera lá com a camisa do Eli. Ele lembrou dos velhos tempos, viu o VT, né, no telão e tal. Eu nem vi direito porque eu tava naquela coisa caótica do Red Zone, não tem intervalo, né? Porque enquanto um jogo tá no intervalo, o outro tá rolando, então eles estão pescando, tá zapeando na televisão. Mas dizer que foi a homenagem foi bonita. Eu acredito no Magal, mas eu estava até, inclusive, com lágrimas nos olhos, estava emocionado mesmo. Mas eu não sei se ele estava chorando, já prevendo a derrota pro Falcons, que o time estava jogando ridiculamente mal. E eu falei que ia rolar o quarterback corrido do Jones, quase que rolou mesmo, na lateral lá, ó. E eles meio que voltaram a jogada, e eu não sei a solução, se teve ou se não teve. Mas é aquilo, né? Pelo menos uma homenagenzinha por lá, e merecia a corda do presunto do Jones dar. Pois é. Pelo menos uma semana de tranquilidade aí pro trabalho do pessoal lá em Atlanta. E os Giants, semana que vem, enfrentam os Saints. Então a perspectiva de um 0-4 aí é plenamente factível. Vamos ver se o Magal volta na semana que vem. Eu tive que escutar no Monday Night que o ex-técnico do Atlanta, que tomou aquele vareio de volta, né, do Brady e companhia no Super Bowl, que agora é coordenador defensivo do Dallas, ele entende de defesa, tá? A NFL, ela cria seus mitos, então vamos começar a derrubar mitos aqui nesse programa. Escutei no Monday Night que o cara que tomou aquela virada gigante lá, que era o head coach, ele entende de defesa. Vai vendo, Brasil. Mas aí, ô Wallace, vamos parafrasear o nosso homem mais parafraseado desse podcast, Coach Negreiros, vulgo Batatão. É o que ele fala, o cara pode ser maravilhoso com uma função de coordenador, que ele vai preocupar o tempo inteiro ali com um plano de jogo, com leitura, né, com chamada. Por quê? Quando ele vira técnico principal e ele tem que lidar com outras coisas, com relação interpessoal também, é onde às vezes ele deixa a desejar. Às vezes o caso do Dan Quinn é esse, velho. Ah, mas fala sério comigo. Ali não tinha jeito, não tinha jeito de você fazer alguma coisa pior do que aquela volta do New England Patriots sobre o Falcons. E foi exatamente na defesa. Então era para ele ter tirado o coordenador de defesa. Se ele entende tanto de defesa, ele tirava o cara durante o jogo e dava uma pancada em alguém. Entrava ele em campo e dava um tackle no Brady. Wallace, aqui a gente não é engenheiro de obra pronta, tá? O jogo do domingo. Rams 34, 24 Buccaneers.
A gente já pode tirar a agulha do favoritismo que está apontada para Tampa e apontar para Los Angeles? Vamos lá. Matt Stafford é a única e básica diferença desse time do Los Angeles para o ano passado. Tava faltando QB. Isso era notório. E se faltar, por exemplo, running back ou wide receiver, se faltar alguém para poder correr a rota profunda, o próprio treinador chama que veio pode fazer. O pique que ele deu na lateral lá para poder comemorar o touchdown, rapaz, eu achei que ele ia agarrar o homem lá no túnel e levar ele para fora do estádio. E ele voltou na mesma velocidade. Ele não perdeu a velocidade lá. Ele deve estar adotando o método Dan Campbell de 3 litros de café todo dia de manhã, porque o bicho tava numa pilha que eu vou te contar. Rapaz, não foi interessante de ver, mas foi assustador também. Por quê? Ele faz uma propaganda, não sei se você reparou já na transmissão americana, de um cara que toma uma sopa de proteína. Se a sopa de proteína dessa velocidade aí, meu querido, eu vou importar um caminhão dessa sopa para nós. Agora, o Rams, coincidentemente, né, o outro time de Los Angeles, também tá dando bastante gosto ver jogar. Com o Stafford, com o Cup, o Chama que veio destravando o playbook, porque agora tem braço para poder utilizar ele mais profundamente, tá bem bacana. Não, sim, e Tampa, obviamente, é a grande favorita. Eu não acho que perca o favoritismo por perder um jogo desse. Né? Um jogo desse é aquele que pode cair para qualquer lado. Né? Se o Bucks encaixa uma defesa ali, uma interceptação, de repente, num passe mais ousado do Stafford, vira a maré do jogo e a gente não sabe se as duas equipes se enfrentarem, por exemplo, lá para frente, no playoff, se vai ser o mesmo mesmo ambiente uma partida dessa de temporada regular que uma levada decisivamente. Mas fato é que eu quero ver esses dois times jogarem quantas vezes forem possíveis. Foi muito legal o jogo, foi bem bacana, bem dinâmico, e achei que Los Angeles teve soluções mais criativas para situações mais apertadas que a boa defesa do Tampa Bay colocou eles. Brady deve estar numa pilhazinha bacana também para pegar os Patriots no reencontro no próximo domingo. Então, tô com pena dos Patriots, tá? Eu não queria falar nada não, mas assim, com o Bucks precisando de ganhar, nesse clima que vai ter o jogo do Brady contra o Mac Jones, é isso? Coitado do Belichick. O trem pode ser vai ficar sem sentar uns 3 meses. É verdade. Continuando no confronto da NFC, o Sunday Night, também jogão, também decidido no final com field goal. Packers 30, 28, 49ers. Packers dando mais um passinho para tirar a zica. E o Rodgers tirando aquela onda, mas a defesa dos 49ers ali com 37 segundos, sem tempo para pedir, deixou o ataque de Green Bay chegar na posição para o Mason Crosby garantir a vitória. Vou fazer um paralelo aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas vou fazer um paralelo aqui bacana. As duas campanhas de vitória do Baltimore Ravens e do Green Bay foram bem parecidas, com passes ousados no meio do campo, tanto do Lamar Jackson quanto do Aaron Rodgers, para os principais recebedores. Ou seja, as defesas dormiram. Defensor não pode deixar ali, se aprende, e eu escutei isso nas análises inteiras, né, de todos os programas que eu vi. Quando você está jogando Pee-wee, o americano Pee-wee lá, das criancinhas de 10, 11 anos, você aprende que não pode deixar o passe no meio do campo entrar. E você vai escutando isso até virar profissional, até entrar na NFL. Ou seja, as secundárias ali, né, os linebackers e os corners e safety, erraram completamente, tanto de não ir foi no caso do Brown, acho que foi do Baltimore. Eu não lembro quem recebeu o passe do Baltimore. Foi o Sammy Watkins que converteu aquela quarta para 19. Então o Sammy Watkins ali e o Devante Adams no caso do Green Bay. Você não pode deixar o principal recebedor do time adversário receber uma bola no meio do campo. Mas não pode ser um mérito também do ataque de ousar e dizer que dá tempo para ir no meio e fazer um spike para travar o relógio? Porque com tão pouco tempo, é natural que a defesa se dedique a proteger a lateral para não ter um recebedor saindo com a bola e parando o relógio com a conversão. Você pode até falar que são dois quarterbacks de exceção, que apesar de a gente falar que o Lamar vai muito bem com as pernas, a gente sabe do potencial dele com
com o lançamento da bola, né? O Rodgers não precisa nem falar como é que é preciso, né? Se fossem, vamos supor, Derek Carr e, vamos lá, Jared Goff, não fariam um lançamento desse, tentariam as laterais. Mas o fato é que você estava jogando contra o Lamar Jackson e contra o Aaron Rodgers. Você tem que estar pronto para que eles tentem um passo ousado desse, essa ousadia no meio do campo, né, para tentar o spike. Então, eu não vejo muito mérito do ataque e de jogada de talento, mas é bastante falha das defesas também. Melhor quando tem, né, jogo decidido no final é você acompanhar o torcedor do time, né? Tava acompanhando a torcedora que mora aqui em casa e quando o Juszczyk, o fullback, fez o touchdown da virada, deixando 30 e poucos segundos no relógio, não vou ver mais esse jogo não, vou dormir. Falei, calma, assiste até o final, tudo pode acontecer, dito e feito. Então, o Juszczyk fez o Todd Gurley, né? Meteu o Todd Gurley ali. Se ele cai na linha de uma, era a vitória do 49ers. Gastava 2 corridinhas ali, entrava na endzone, acabou, né? Pois é. Mas é aquilo, tem que jogar e pensar. Como disse uma vez um jogador, que eu não vou revelar o nome aqui do Tupi, correr e pensar é muito difícil. Lembrando que o Chargers também foi pro touchdown, deixando 30 e poucos segundos pro Mahomes, com a diferença que o Kansas não conseguiu voltar. E tinha que ser touchdown, né? O field goal não daria a vitória. Agora a gente acelera o nosso roletão com mais uma rodada terrível para os quarterbacks calouros. Começando por um que não foi tão mal. Né, o Davis Mills pegou um rabo de foguete aí, com a lesão do Tyrod Taylor na semana passada, e aí fez um jogo seguro, não aprontou, mas também não fez frente. Nem a defesa, nem o ataque dos Panthers. Foi o jogo do Thursday Night, Panthers 24-9 Texans. Defesa do Panthers muito bem, Texans é aquilo que eu falei. Com a avançada temporada, a tendência é cair fisicamente o time. Não, a defesa do Panthers bem, a gente sabe. A questão é assim, o time como um todo. E principalmente o Sam Darnold. A gente já pode levar a sério ou vamos esperar mais um pouquinho? Não dá para levar o Sam Darnold a sério, não. Nunca. Browns 26, 6 Bears. A tão falada estreia do Justin Fields. Caraca, foi ridículo. Se você for ver lá as estatísticas, os passes, assim. Um gameplay é muito questionável também. E aí, Wallace? Justin Fields bust ou Matt Nagy culpado pela estreia ruim? Mas vamos falar que, assim, né? Um quarterback calouro não corrige chamadas ruins. Não adianta, né? Ele não tem experiência para poder fazer, ele vai seguir o game plan lá e se afundar, afundou. Me pareceu muito mais justificativas para o Andy Dalton voltar do que realmente uma chance para o Justin Fields mostrar todo o seu talento. Agora, outro time que tem que ser olhado mais de perto é esse Browns aí. A defesa do Browns é bem segura. Tudo bem que contra o Bears ali, com o quarterback calouro, está um pouquinho mais facilitado o trabalho, mas a gente vai estar vendo vários quarterbacks calouros, né? Gente entrando agora na liga, então o Browns tem grande chance. E o menino Mayfield está trabalhando bem a bolinha, tá? O braço é curtinho, mas gerenciando bem o jogo ali, Kareem Hunt correndo bem, o Browns acho que bate de novo o playoff. O plano de jogo do Bears foi tão bizarro que até o Myles Garrett no final falou em entrevista. Eu achei que o Justin Fields ia se movimentar mais. No total foram 9 sacks. Danado. Então, é bom pra ver se o menino, se ele tá vivo essa semana, aí a gente sabe se ele aguenta a NFL ou não. Deve estar doendo tudo, menino. A gente critica o Nagy pelo plano de jogo, mas a gente passa um paninho pra quando ele fala que o Andy Dalton saudável é o titular. O Justin Fields talvez tenha que esperar mais um pouquinho. Essa conspiração é linda, porque o Matt Nagy fudeu o Justin Fields pra poder voltar o Andy Dalton. Confira aí nas próximas semanas. Saints 28-13 Patriots. Mac Jones aprendendo que nem todos os adversários são o New York Jets. Então, o Saints eu acho que pegou o adversário ideal para poder tentar um comeback, né? Até o Taysom Hill fez jogada, rapaz, no jogo tão... o Patriots tem um déficit grande no ataque e isso acaba de novo refletindo na defesa, que fica muito tempo em campo, e aí não tem defesa que fisicamente aguente um ataque de NFL tendo que sucessivamente entrar nas jogadas. O Mac Jones vai cometer esses erros, não tem jeito, é da profissão, é do quarterback. A gente só espera que o tio Bill tenha paciência com ele. Broncos 26-0 New York Jets. É um novo Broncos? Ou é o bom e velho
Quer dizer, o ruim e velho, o mal e velho Jets. Não dá, né? Então, aí a parte da vaca da árvore do Broncos é essa, né? Pô, você pega o Jets na terceira semana, assim, ele só pegou carne assada. A estatística exata é essa. O Broncos está 3-0 contra 3 times 0-3. Pegou Giants, Jaguars e Jets. Aí aquele cara que sabe português pra caramba vai entrar e tudo com J. Tá vendo? Para encaixar na teoria da conspiração, eu considero o Giants com J, tá? Então, mas de qualquer maneira, é aquilo. Pegou times de qualidade duvidosa, né? Tô sendo bonzinho, tá, Magal, com o seu Giants, falando que tá em qualidade duvidosa no Giants. O Jets é uma piada. Os torcedores do Jets do Brasil já estão enchendo a internet de desabafo. Tem uma página que acompanha, né, o Instagram, e a gente, no nosso grupo lá de NFL, de Fantasy, o pessoal postou o desabafo do cara, falou que queria ter uma palavra bacana de incentivo para você, se você veio aqui procurar, não tem, é isso aí mesmo, ser Jets é esse sofrimento, e o pior é que eu podia não ligar, mas ligo. O Jets está desesperado no nível que a gente não consegue imaginar para times de futebol. Agora, numa franquia, não tendo rebaixamento, que às vezes era assim, né? Se tivesse um rebaixamento da NFL, você caísse para uma outra divisão, você ia lá, reconstruía, dominava, ganhava a segunda divisão, voltava com moral. E aí todo ano você bate e volta, é igual a torcida do América, por exemplo, do América Mineiro. Vai lá todo ano, bate e volta, é uma alegria. O Jets nem isso, cara. Ele sabe que tá apanhando, vai apanhar. Se ele draftar alguém, ele vai estragar. E realmente jogaram sal lá no centro de treinamento do New York Jets. Não que a gente esperasse muito também, Não. mas Robert Saleh, pelo trabalho que ele fez principalmente no 49ers, né, como coordenador defensivo, e o Zach Wilson, que era um dos bons prospectos do draft, a gente esperava que, pelo menos algum motivo de otimismo, né, mínimo que fosse, mas o trem tá feio por lá. O Zach Wilson é um cara que vai aprender na dor, porque com esse time do Jets aí, dá não, tá? Cardinals 31-19 Jaguars. O jogo que teve uma tentativa de quebra de recorde do próprio Matt Prater para 68 jardas, que acabou ficando curto e acabou virando um dos touchdowns mais longos da história, né? Empatado, né, na distância aí do touchdown mais longo da história, retornado para 109 jardas. Trevor Lawrence, 3 jogos com múltiplos turnovers. Me explica uma coisa. Por que é 109 jardas? Porque ele não tem como pegar, eu acho, na última linha para contar as 110 do final de uma endzone até cruzar o plano de gol do outro lado. Eu acho isso tudo muito chato. Se ele já tá com o corpo ali dentro do campo, ele já não conta 110, ele conta 109. Pô, mas o cara não ocupa 1 metro, não. Ele não é lá, assim, o cara não compõe a linha ofensiva e nem é um defensive line também, não. Esses caras têm, eu acredito que eles têm um corpo de 1 metro, que ocupe 1 metro quadrado. Mas geralmente o cara que corre cento e poucas jardas é um cara fininho. Metro quadrado não, é jarda quadrada. Tem que converter. Isso, jarda quadrada. Ou pés quadrados, se você quiser mudar a medida. Então, não ocupa a área de uma Kombi, por exemplo. Os caras da linha ocupam a área de frente de uma Kombi. Mas esse cara tem que ser magrinho. Dá pra contar essa uma jardinha, dá pra ele. Deixa 109, vai. 109 tá de bom tamanho. Precisa mais que isso, não. Não, tá bom. Mas então, eu vi, eu não acreditei. Pra começar, eu não sabia que tinha um cara ali. Agora que eu vi que ficou curto o chute, de repente pegou um caboclo, sabe? Que o cara saiu reserva, saiu do fundo do campo e saiu correndo. E realmente, quando eu vi que o último cara era o próprio Prater para tentar dar o teco nele, eu falei, TD. Mas é legal, né? E você vê que o potencial de contusão de uma jogada como essa é altamente grande, né? Gigante, porque ele tá vindo com toda a velocidade de lá para cá. E o ataque, né, o time de especialistas, tá indo daqui para lá com toda a velocidade para poder tentar parar ele. Tem que ser bastante corajoso para poder fazer um TD desse. Titans 25-16 Colts. Carson Wentz, conforme a gente já imaginava, enfaixou os Tornosa,
Analgésico na veia, Toradol foi para campo, mas se bobear era melhor ter ficado com as perninhas pro alto e não perder confronto importantíssimo de divisão. O cenário para os Colts também não é lá muito otimista pro resto da temporada, não. Eu vou te falar que o Colts está melhor do que eu imaginava que eles estivessem nesse ponto da temporada de ver os Colts jogar, está melhor do que eu imaginei que estaria. Mas não quer dizer que esteja num ponto bom, porque se eles dependem de um Carson Wentz machucado para poder tentar ter um quarterback em campo, eu acho que as perspectivas não são muito boas pelos lados do time, não. Você sabe se o nosso grande amigo Philip Rivers ainda está treinando o time do filho dele lá? Tá lá no high school, super animado. Ah, eu gosto muito dessas histórias de desaposentação, Brett Favre, essa coisa do... De repente vai de Nick Foles mesmo, viu? Ai, meu Deus. Bengals 24-10 Steelers. O Big Ben, ele não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Lançar a bola para mais de 10 jardas. Aí eu te pergunto, Mason Rudolph ou Dwayne Haskins pode ajudar a salvar a temporada de Pittsburgh ou agora é só ladeira abaixo mesmo? Não, então, eu acho que se você tem uma esperança, é colocar o Dwayne Haskins aí e tentar ver se ele faz alguma coisa. O mesmo Rudolph, a gente já viu o teto que ele jogou quase uma temporada inteira no lugar do Big Ben. O Big Ben machucado, ele não consegue ser o Big Ben, que é o cara que é reconhecido por tomar pancada, fazer lançamento com 3 pessoas penduradas nele, e isso há 2 temporadas ele já não fazia. Então, nessa aí, machucado, então, não vai funcionar de jeito nenhum. A esperança é o Dwayne Haskins mostrar alguma coisa nos treinamentos, né, e assumir esse time de Pittsburgh, mas eu acho que é a ladeira abaixo aí, sem o TJ Watt ainda na defesa, acho que a temporada de Pittsburgh tá mesmo comprometida. Um abraço para os queridos Vitinho e Arthur Crispim, torcedores de Pittsburgh. Nossa. Esse ano não vai ter jeito. Agora, do lado dos Bengals, Ja'Marr Chase, dropando bola torta direito na pré-temporada, no training camp, e agora já é top 5 de jardas recebidas na história nos 3 primeiros jogos. Então, olho nele. Botaram a listrinha na bola? Riscaram a listrinha na bola para ele? Não? Ou devem ter inventado alguma outra técnica aí, porque o menino parou de derrubar e agora tá segurando. Bills 43-21 Washington Football Team. Só porque eu cornetei a escolha do nosso batatão para MVP da temporada ter sido Josh Allen, o homem, depois da primeira semana em que eles perderam para os Steelers, decidiu comer a bola e provar que não vai ter regressão nenhuma. Tem 2 elementos aí que eu acho que ajudaram muito o Josh Allen nesse jogo. O Tyrande, o Dawson Knox, entrou no jogo de vez, ele não jogou as primeiras 2 semanas bem, mas dessa semana ele não dropou nenhuma bola, ganhou os duelos físicos, e o surpreendente Zach Moss, o running back, que está aí sendo uma grande alternativa ao Singletary, que é o titular no RB1. 2 caras, além já dos recebedores, né, que os contrataram agora para a temporada, né, o eterno Sanders, e realmente deram armas para o Josh Allen. E com mais jogadores sendo opção, o quarterback tem que saber aproveitar. O Josh Allen está aproveitando mesmo, mas eu ainda torço pela contusão dele, desse antivax desgraçado. Pois é, o Bills está voltando pro rumo, mas não dá pra gente garantir que não vai ter aí um jogo completamente desfalcado por conta do protocolo de Covid. Porque, pelo visto, pelo que parece, ainda é o time com mais jogadores antivax. E aí, vamos ver se o impacto realmente vai. Como é que vai ser o impacto disso na temporada do Bills. E aí é aquele negócio, né? Você vai poder apontar o dedo, sim. Vai falar assim: ó, a gente não tá numa situação melhor, não tá no playoff, por sua causa, que perdeu 2 semanas por causa desse negócio de bobeira de antivax. Só falar um pouquinho do Washington Football Team. É muito difícil, né? Quando você tem um quarterback programado e faz todo um planejamento em cima de um e assume o reserva, mesmo com o Taylor Heinicke sendo um dos grandes reservas para mim da liga. Não dá muito para poder contar com isso, não. Estamos vivendo esse Miami, o Washington está passando a mesma coisa. Eu também achei que ia ser um ataque mais legal de ver com o comando do Fitzmagic, mas não deu. Vikings 30-17 Seahawks. Acho que é o meu único palpite
desde antes da temporada e que ainda tá de pé, que a despedida do Russell Wilson de Seattle seria melancólica, porque se perde dos Vikings sem o Dalvin Cook, aí vai ganhar de quem? Então, não estão deixando nem o Ross Cook, né? E dessa vez não funcionou a conexão com o Tyler Lockett, então ficou mais difícil O ainda. Tyler Lockett, diga-se de passagem, dobrou a perna, caiu em campo, o médico entrou correndo, os jogadores todos ajoelhados, sem capacete, em oração, voltou pro campo, saiu correndo e Do nada, ainda recebeu só bola. manquitolou. Eu, hein? Porque, ó, eu já falei, no primeiro episódio da temporada eu falei, a galera tá neymazando pra caramba, essa temporada tá mais fingida. A galera tá dando uns migué aí, Não, mas essa não foi fingida não, Alan. Você viu o replay? Você viu a perna Eu dele vi. como que dobrou? É a perna dele Mas que deve ter alguma elasticidade aí que a ciência ainda não entendeu, porque não é possível. o famoso tava quente, rapaz, isso doeu demais de madrugada. É. Agora, eu também acho que o Seahawks está se configurando como um time melancólico e ainda mais eu fico impressionado com o derretimento da defesa, né, cara? Como é que pode uma defesa que era tão boa e que tinha uma cultura tão grande se derreter? Assim, aí vai perdendo os elementos, tudo bem, mas a cultura do time, a cultura defensiva do time. Vou citar um exemplo, o Carolina sempre teve cultura defensiva boa, e mesmo nesses últimos 3 anos que estava uma draga, a defesa fazia das delas, aparecia, conseguia segurar jogos. O Seattle nem isso, cara, quando o Russell Wilson não encaixa, não dá nem para saída. Pra fechar, Monday Night Football, Cowboys 41, 21 Eagles. O jogo começou animado, os Eagles pareciam que podiam fazer frente ao ataque de Dallas, mas quando Dak Prescott e Ezekiel Elliott dispararam para tristeza do nosso glorioso Magal, não teve jeito, foi só controlar ali a distância e garantir a vitória. O Prescott voltou melhor do que eu imaginava, tá? Admito aqui, achei que ele ia demorar mais tempo para poder pegar o ritmo, ainda mais não participando dos jogos na pré-temporada, problema no ombro, né? Duas contusões em hemisférios diferentes do corpo, né? Um no hemisfério norte, um no hemisfério sul, que é o tornozelo dele do ano passado. Achei que ele ia demorar mais para entrar no ritmo. Outra coisa, parece que o Zeke se adaptou e conseguiu mudar o jeito de correr para se adaptar às linhas defensivas, e a linha ofensiva de Dallas está jogando muito. Ele está abrindo os espaços que precisa o Zeke para correr. Mas é aquilo, né? Jogou contra o Eagles, que está esfacelado. Não adianta o Fletcher Cox ser dominante na defesa, não adianta a secundária do Eagles ser muito boa se o ataque não fica em campo, o Hurts, com o perdão do trocadilho, não machuca ninguém, a principal arma deles, que eram os dois tarentes, o Dallas Goedert e o Zach Ertz, também não entra em campo. O Zach Ertz até deu uma melhorada, ponto positivo para ele, que se vacinou meio a contragosto, mas por conta do protocolo estava aí em campo nesta semana. Então o Eagles também é um time que não é referência para ninguém. Fechado o nosso roletão, está de volta o Treta na TL. Depois de toda a novela do off-season, você acompanhou aqui, acompanhou nas redes sociais, acompanhou no Twitter, acompanhou em todos os lugares possíveis, o senhor Aaron Rodgers teve a pachorra de reclamar da imprensa depois que ganhou lá dos Lions na semana 2, mesmo depois daquele desempenho pífio contra o Saints na semana 1, e ainda veio com aquele papinho de serem injustiçados, que a mídia é caça-clique, que fica esculachando sem necessidade. Ele queria o quê? Que depois daquela atuação patética, todo mundo ficasse dando tapinha nas costas, falando, vai lá, fera, você é top, preocupa não, semana que vem você melhora. A alça desse mala tá cada vez menor. Você ainda tem paciência para esse rancinho dramático do Rodgers, ou Wallace? Não dá para poder levar isso a sério também, né? Ele tá jogando para a galera, uma coisa que foi ele mesmo que provocou. A gente pode convocar o Rodgers para uma CPI e botar ele sentado lá vendo o próprio vídeo dele falando, né? Falando pro Pat McAfee, falando no torneio de golfe lá, o que ele falou, chegando com a camiseta no treino,
Então, esse rancinho aí do Rodgers já é antigo e estava demorando até para poder virar o canhão para a imprensa, porque tudo é culpa de vocês da imprensa. Agora, pô, dá para falar também, ganhou de quem? Do Lions? Ah, me ajuda aí, né? E do Não foi nem... 49ers agora passou É, perto de não foi o ganhar, 49ers resolveu no que perdeu. final, mas correu risco, né? Foi o 49ers mais que perdeu, como a gente falou aqui, se o Wilson tivesse pensado ao invés de só correr, né, ele tinha ganho o jogo, né, e até com uma certa facilidade, o 49ers. Mas não dá para poder mandar essa não. Daqui a pouco volta ao normal e aquela primeira atuação contra o Saints é basicamente termômetro de como é que estava o vestiário do Green Bay. Se eles se fecharam depois, fez lá um churrasco, teve lá, lavaram a roupa suja, tamparam na porrada, aí é outra coisa. Não, eu gosto desse swag dele, dessa marra. Agora, quando ele dá motivo pra pauta, quando ele gera toda aquela comoção durante o off-season, aquele novelão, que em parte ele tem razão, mas em parte também teve algum interesse nele, nas cutucadas dele com o time e tudo. Aí agora ele vem apontar dedo depois daquilo que ele fez na semana 1? Não tem condição, né? E dá vontade de chegar na beirada, na sideline, lá quando ele tava agachadinho, lá com a toalha na cabeça, e contra o 49ers, perguntar pra ele, e aí, você vamos conversar? Você mantém o que você falou lá na coletiva do Lions? Pior é que isso vai acompanhar o time de Green Bay a temporada inteira, até ele decidir qual que vai ser o próximo destino e encerrar essa novela. Agora, para você ficar feliz, Wallace. Desde que saiu o calendário da temporada lá em maio, o jogo mais esperado era justamente o reencontro do Brady com o ex-time e com a torcida a quem ele deu tantas alegrias durante 2 décadas de relação. No próximo Sunday Night Football, o Gillette Stadium será palco do jogo da vingança do filho pródigo, com os Patriots recebendo os Buccaneers. Aí você fala, Ticas, mas que exagero esse papo de vingança, nada a ver, o Brady não falou nada nesse sentido. Ele mesmo não falou. Ele e o Belichick ficam naquele passivo-agressivo, né, do respeito pela carreira, pela vitória, pelo relacionamento. Eles não se comprometem, mas já tem tempo que alguns mensageiros mandam uns recados. O pai do Brady, por exemplo, vira e mexe, dá entrevista para uma rádio lá da região de Boston e falou mais de uma vez que esse jogo é sim uma sensação de vingança e questão de honra para o filho, porque ele foi desrespeitado na saída dele de New England. Na semana passada, o personal e sócio no método TB12, Alex Guerreiro, deu entrevista ao Boston Herald e declarou que o Bill Belichick tratou o Brady como se fosse um garoto de 20 anos até ele sair do time, e que isso também era desrespeitoso com a sua carreira e a sua história. Respeita a minha carreira, respeita a minha história. Eu entendo o Brady usar isso para se motivar, eu entendo a narrativa ganhar corpo conforme vai se aproximando o confronto. Ao contrário do Wallace, eu acho até válido. Apimenta mais o jogo, que por si só já é muito simbólico. Mas o Brady podia enviar público e ele mesmo bancar as opiniões. A gente fala do Rodgers e do ranço dele, ele também gosta de falar muito nas entrelinhas, muita metáfora, mas aí quando alguém vai e lança para ele, ele costuma se bancar, ele banca a própria opinião. Agora eu te pergunto, você acha que rolou desrespeito mesmo? Ou que a dispensa foi só business, coisa do jogo, já que a NFL, mais do que um esporte, é um negócio? Olha, a saída do Brady de New England é algo que ninguém imaginava, né? Se eu te dissesse há 3 anos atrás que o Brady seria o quarterback do Tampa Bay, no título de Tampa Bay, em Tampa Bay, com TB12, método e o cacete, você ia rir da minha cara, né? Você falar assim, no início da outra temporada que ele saiu, né? A última dele no New England. Mas eu lembro de como é que estava o clima na época lá em New England, né? O time em reestruturação, ele mesmo não sabendo lidar com o fato de ter reformado o contrato várias vezes para diminuir o contrato e contratar outros jogadores, e New England agora que ele estava um pouco mais velho, não querer valorizá-lo como grande estrela da NFL que ele o time não acreditava mais que ele pudesse dar o que o time precisava, né? O desempenho que ele teve em Tampa Bay na última temporada, o New England achava que ele nunca mais ia ter na vida. Então, tinha um descrédito de um lado, uma insatisfação do próprio Brady do outro, e o Bill Belichick ficou no meio desse jogo,
tendo que ser o cara que vai fazer a ponte com o possível recontratação de sua grande estrela, ou também preparar o terreno para que se chegasse um outro quarterback em New England. O que eu achei dessa história inteira da saída dele, é que houve erros do Brady, houve erros do New England, e o Bill Belichick também errou bastante em não se posicionar também nesse embate. Agora, que é um jogo de vingança, é inegável. Que é um jogo que pode trazer alguma moral para esse New England combalido, também. Então, eu espero que o confronto seja equilibrado por aí. Por quê? Se você for contar o talento de um time, né, só o time do New England, contra o talento do time do Tampa Bay, vai ser uma lavagem. O Tampa Bay vai passar o carro. Vai ser humilhante essa vitória do Brady sobre o Belichick. E se for pessoal, ele vai querer enfiar a daga e torcer. Isso a gente vai ver dentro de campo, porque o Brady é um cara muito assim, né? Ele até fora pode ser polido, pode até dar declarações politicamente corretas, nunca atacar o adversário, e aí nisso a gente discorda completamente dele. A gente prefere o ranço do Rodgers, a gente prefere o sincericídio na coletiva do que essa declaração blasé que costuma dar o Tom Brady, mas dentro de campo ele fala muito. Dentro de campo ele xinga os caras, grita com os caras na sideline, manda o camão dele lá, e dentro de campo você sabe quando o Brady tá pilhado, você sente no jogo dele, você vê ele se movimentar diferente, ele vê ele tentar passe diferente. Então, se você já reconheceu o Brady no primeiro quarto desse jeito, ele não vai largar o osso até o último quarto. E se Tampa Bay acompanhar ele e o Brady estiver naqueles dias, eu tenho pena do que vai sofrer o New England do Bill Belichick, que vai ser humilhado. Os caras funcionam em outra sintonia também. Isso vale pro Brady e vale pro Belichick. Tanto nas decisões, quanto nas escolhas do que falar, o que não falar, onde que vai cutucar, onde que não vai tentar se motivar. O Last Dance ano passado tá aí para mostrar pra gente que algumas coisas escapam totalmente, assim, totalmente fora da casinha. Né? A gente acha que é doido, né? O que o Michael Jordan fazia era doido. Achar um negócio pessoal para se motivar, cutucar, o cara falou isso de você, pô. Não só achar, às vezes inventar. Isso que é o pior. Então você imagina quando tem algum motivo, que é o caso do Brady, porque teve algum motivo. Talvez ele quisesse encerrar a carreira lá, não queria respirar outros ares. Queria jogar lá e ganhar mais Super Bowl lá e completar o ciclo. Agora, Tica, se ele chegou isso e falou isso pro Bill Belichick em algum momento e teve isso ignorado, aí eu tô preparando para poder ele ir lá na sideline e jogar uma bola no Bill Belichick, porque veria motivo para isso. Eu tô contigo, eu acho que a vantagem tá toda do lado dos Buccaneers. Acho muito difícil que o Belichick, conhecendo melhor do que ninguém o cara que foi o seu quarterback por 20 anos, acho muito difícil que ele consiga preparar um plano de jogo ali para segurar o ataque dos Bucs. Agora, eu acho que ele vai ser ovacionado quando ele chegar, ele vai ser respeitado, mas quando começar o jogo, eu acho que vai ser uma briga de foice. Eu acho que vai sair faísca mesmo. E outra, você tava aí já sem paciência com o hype. Cara, eu acho que é um daqueles momentos que provavelmente não vai acontecer de novo. É um dos jogos históricos, assim, vai ficar marcado, independente de resultado e de como as coisas se desenrolem no decorrer da partida, tanto dentro quanto fora de campo. Eu acho que vai ficar marcado na história o retorno do Tom Brady ao Gillette Stadium, então já tô ansioso para ver isso aí se desenrolar. Eu também quero ver o jogo e eu quero ver justamente esse embate da mente perversa do mal que articula, puxa os bonequinhos, com o jogador que sempre foi o Darth Vader dele lá, que agora está na turma dos rebeldes, né? Então eu quero ver esse embate. Só não concordo com a maneira que o hype é feito, né? Porque a maneira com que o americano trata esse tipo de situação, para mim não contribui com o show, contribui mais com o ranço. Pro NFL, etc, é bom, mas para mim, Wallace, pra gente é ótimo. A gente vai colecionar várias provocações e a gente na próxima edição vai estar aqui comentando. Obviamente, já prepara aí, pauteiro, prepara já um bloco já especial TB12 versus Palpatine.
Palteiro tá ouvindo, hein? Agora, pra encerrar as tretas da semana, eu sou muito reticente, eu não gosto de entrar na pilha, que principalmente o pessoal no Twitter entra, de ficar criticando as equipes de transmissão aqui do Brasil, de NFL, ficar achando defeito em coisinha. Eu acho que geralmente é um exagero, geralmente é baseado em clubismo, geralmente uma infantilidade ali, dessa coisa de rede social, todo mundo ter uma opinião. Os caras sabem muito, você pode não gostar do estilo de um, da forma com que ele se manifesta, eu tenho as minhas ressalvas também, mas os caras sabem muito, os caras estudam muito, os caras vivem disso. Então você tem que dar um desconto, você tem que entender que, muito provavelmente, comparando com a gente aqui, os caras sabem demais. Comparando com o molequinho de 15 anos que fica lá xingando ele no Twitter, não tem nem o que falar. Mas não passou despercebido. Em pleno 2021, terceira semana da segunda temporada, em que o time de Washington se chama o Washington Football Team. Aí entra a arte na tela para falar do jogo contra os Bills no abre-jogo do Sunday Night Football na ESPN brasileira. Alguém da produção conseguiu ressuscitar o nome Redskins nos créditos ali da tela. Aí, Wallace, você que é nosso especialista, você é o nosso jornalista de ofício, eu sou jornalista não praticante há muito tempo. Como que você acha que uma coisa dessa pode acontecer? Como que passa ali no gerador de caractere o time de Washington creditado como Washington Redskins? Você acha que vai ter algum estagiário demitido lá na ESPN ou não? Então, isso é caso de demissão sumária, porque se essa tela está pronta há pelo menos 4 anos, porque era isso, né? Porque, vamos contar, né? Tem 4 anos que... 3 temporadas? 3 Não, temporadas? o final da terceira. Então a gente dá o desconto. Você pode colocar aí que bom 1 ano e meio para 2, não era para ter Então, Redskins ali, vai. então, porque às vezes a máscara dessa tela já é pronta. Ah, se bobear tem mais de 4. Isso aí é coisa velha. Então, pois é por isso que a gente fala, pô, coloca lá XO, 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 no, porque aí não tem problema. Você sabe, você bate o olho e olha, ó, tem que completar o nome do time aqui, porque tá errado e tal. Você tem que botar uma coisa que te chame a atenção. Às vezes, vai o XO, 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 no, impresso no jornal, vai para a tela da televisão? Vai, às vezes, mas é melhor ir do que ir o nome antigo da porcaria do time, que mudou por motivos mais do que justos e que é uma ofensa, inclusive que é considerada uma ofensa. Então, realmente, não dá para desculpar. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem a tradição de que as pessoas que trabalham com produção de arte e por trás do jornalismo não tenham que ser formadas em jornalismo, então não entendam o quanto que uma informação dessa machuca e pode gerar comentários negativos porque não tem a noção de para quantas pessoas está comunicando. É apenas um redator, um técnico, que pode ser aí, alguém que não tenha a formação jornalística. É por isso que a gente no jornalismo briga tanto para que especialistas façam desde a produção até a finalização, a edição dos programas. Nem só a questão do quanto a gente vai assistir, vai ver e vai perceber. A própria equipe de transmissão, eu acho que era o Nardini e o Paulo Antunes, você vê que os caras ficaram constrangidos ali na hora, porque você vai no automático, você vai vendo um monte de tela, tem alguém falando no seu ponto, você vai comentando os jogos, de repente, puf, de todo o tamanho, Redskins contra os Bills. Deu pra ver ali que quebrou os caras também, né, coitado. Até a brincadeira fica sem graça, né? E aí eu te falo, por causa do contexto, porque o nome não trocou de nome porque os caras quiseram, não trocou de nome porque o nome era ofensivo, e aí não tem como você brincar com esse tipo de coisa, né? Então, realmente é algo que eu já vi acontecer de várias dimensões, já vi inclusive errar em nomes que são de duplo sentido, né? Que o pessoal gosta de trollar e manda lá aquele nome da mecânica, né? De órgãos sexuais e tal, né? E o pessoal lê na hora, mas esse é o menor dos erros. Mas já vi trocarem algumas informações, e sempre pior quando a informação, e isso, o nome do time é uma informação, tá errada. Agora, não dá para perdoar o pessoal da ESPN, desculpar, mas essa hora aí cabeças tem que rolar. Eu reitero, não gosto de cornetar, a gente não tá aqui pra isso, e a gente tem um telhado de vidro muito mais fininho que os caras lá, que o telhado é bruto, mas tem coisa que não dá pra deixar passar.
Ticas, lembrar que erros, se depender da NFL, erros como esse vão ser cada vez mais comuns, porque essa semana foi anunciado que o mercado que a NFL mais olha no mundo inteiro agora é o Brasil. Eles projetam que tem mais ou menos uma base de fãs que eu acho que nas projeções dele tá subestimada, de 15 milhões de fãs de NFL no Brasil. Eu acho que está de 20 para mais, entre uns 25, 30 milhões de fãs. Acho que dá para contar, né, mais ou menos 10% da população brasileira acompanha ou assiste NFL, e aí orbitalmente você pode ter pessoas que esporadicamente acompanham, por exemplo, o Super Bowl, né? Eu tenho uma em casa aqui, que é a Carol, que não vê NFL, mas tá lá todo Super Bowl, que ela tá lá geralmente no Atol das Rocas, tá ligada porque ela gosta do show, mas ela acaba vendo o pessoal se pegando lá, dando porrada no outro. Ela até gosta, ela até tenta acompanhar a temporada depois, mas não consegue, que, segundo ela, tem muito jogo, é muito homem se pegando. E aí ela prefere ver só o Super Bowl. Agora, ela tá me olhando com cara feio aqui, mas é isso aí mesmo. E o Super Bowl, ele tem o show, então ele atrai outras atenções. Voltando à NFL, a NFL vai negociar agora nos próximos dias as franquias, né? Porque lá a franquia, só para você entender, um resuminho rápido, a franquia ela fica baseada numa cidade, e as cidades em torno dela de 120 quilômetros de um raio, né, de um diâmetro de 120 quilômetros, só ela pode explorar, só aquela franquia pode explorar a NFL, produtos NFL, e os próprios produtos que vende ali nesse raio. Eles estão querendo fazer esse meio que leilão, entre aspas, entre as franquias interessadas lá nos próximos dias do Brasil. Então, a NFL Brasil e a NFL nos Estados Unidos, né, eu tenho um escritório da NFL aqui no Brasil, já estão em conversa há muito tempo, e nos próximos dias a gente pode ter novidades aí de mercados, times tentando abocanhar mercados aqui pelo Brasil. Obviamente São Paulo e Rio de Janeiro são os que mais crescem o olho. Se chegar um merchanzinho mais barato, já tô dentro, já tô torcendo pra rolar logo. Wallace, pra gente se despedir, vou te deixar 3 perguntas. A primeira, você que tem um contato privilegiado aí. Vitorino volta depois do 0-4 na semana que vem? A segunda, Richard Sherman nos Bucks, treinou lá hoje. Pode ser uma boa a essa altura do campeonato? E a terceira, Dolphins contra os Colts domingo. Dá pra ficar um pouquinho otimista ou ainda não? Então, 2 coisas que eu tenho a dizer sobre a volta de Vitorino. Deve voltar assado, tá? Então, a gente se prepara aí para o próximo Magal com Hipogloss. A segunda... Pede o talquinho do Zeke, pede o talquinho do Zeke. Isso, mas eu não sei se é rival de divisão, eu acho que ele não vai pedir o talquinho, não. Mas a segunda Sherman será um bom assessor de imprensa para o TB12. Então, mas tirando a brincadeira, dizem que está na forma que ele estava lá em Seattle, porque no último time que ele estava aí deu uma engordadinha, tal, papapá, né, não estava tão móvel. Se for o Richard Sherman do Seattle, vai servir muito, mas de qualquer maneira tem um assessor de imprensa bacana pro Brady. E Colts e Miami, se você puder, ouvinte, evite, tá? Tem jogos bacanas para poder você ver, né? Não vai ver essa desgraça não, porque o Colts tem o Carson Wentz e os 2 tornozeiros, o Miami com o Brissett e Under Center, então não vê não. Vai ver futebol americano de qualidade. Se você estiver naquela madrugada do filho, que sempre o Magal fala aqui, aí você pode ver o Miami e Colts. Vai ver Jaguars e Bengals na quinta-feira. Pode ver o retorno do Tom Brady também, à sua casa e espírito lá em New England. São esses os jogos bacanas de se acompanhar nessa semana. Deixa Colts e Miami pra lá. Tem um Rams e Cardinals com 2-3-0 que promete, hein? Joguinho, verdade. Tudo pra ser bacana. Na primeira faixa do segundo horário ali, é 5-5. E eu vou puxar uma sardinha pra minha brasa aqui, quer dizer, uma brasa pra minha sardinha. Não sei mais como é que é a ordem consagrada do ditado. Mas esse Ravens e Broncos também no segundo horário aí, mas na segunda faixa, a partir das 5h25, pode ser um joguinho interessante. Esse Broncos vindo 3-0, o Ravens titubeante, tá 2-1, mas tá titubeante, não sabe o que pode esperar. Esse confronto pode ser interessante.
Na dúvida, você sabe, assiste tudo. E ouça o NFL Etc. E ouça o Play Call Podcast também. Recomenda a gente, compartilha e semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Valeu! Tem bloco TB2 semana que vem.